Estamos recebendo hoje o Paulo Abrão, que é doutor em Direito, professor visitante da Brown University e é ex-secretário executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, foi também ex-secretário nacional de Justiça e ex-presidente da Comissão de Anistia. Seja bem-vindo, Paulo. O nosso tema hoje relaciona-se com o recente relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos sobre a situação dos direitos humanos no Brasil. Então, Paulo, em relação à institucionalidade democrática no Brasil, o que o relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos nos diz a respeito dos avanços do nosso país no quesito de vivência democrática plena e inclusiva? O informe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos se trata do mais completo relatório sobre a situação de direitos humanos no Brasil produzido por um organismo internacional nos últimos 30 anos. Ele dedica todo um capítulo sobre a nossa institucionalidade democrática, reconhecendo que, desde a última visita que a comissão realizou no Brasil, que foi em 1995, nós temos apresentado consideráveis esforços na construção institucional para fortalecer as garantias democráticas do nosso país. E nesses 23 anos, entre uma e a outra visita, a comissão registrou avanços e mudanças que, na visão deles, conformam, né, e reforçam o compromisso do Estado brasileiro em consolidar as nossas instituições democráticas. Mas, ao mesmo tempo, o relatório também registra alguns desafios que eles entendem que são desafios importantes que nós ainda não alcançamos para aprofundar a nossa experiência democrática na sua potencialidade máxima, especialmente para que as pessoas e os cidadãos possam desfrutar dessa vivência democrática desde uma perspectiva de respeito pleno aos seus direitos humanos, sem distinção e sem discriminação. A comissão entende que a base para esse fortalecimento institucional democrático está na nossa Constituição, que deve ser preservada, porque ela é um marco jurídico que estabelece garantias de direitos, promove inclusão social e também assegura a independência dos poderes e também a independência do Poder Judiciário como um órgão central de garantias e preservação dos direitos e acesso à justiça para todas as pessoas, preservando o princípio da igualdade formal perante a lei. E a comissão faz, inclusive, registros sobre como as nossas instituições de controle, inclusive do Poder Judiciário, elas também foram se aperfeiçoando na criação do Conselho Nacional do Ministério Público, no avanço institucional do Ministério Público e no papel que o Judiciário tem cumprido para identificar violações de direitos humanos, na proteção das vítimas, na responsabilização das violações. A comissão ela faz dois alertas muito importantes. Eu quero registrar dois destes alertas, são vários. O primeiro deles sobre a importância do papel da Defensoria Pública como um órgão de garantia para os direitos das pessoas dentro do nosso país. A comissão ela congratula que o Estado tem buscado fortalecer a Defensoria Pública, mas ela entende que é necessário ainda mais investimentos para que esse órgão possa ocupar uma posição estratégica de um organismo independente de proteção aos direitos humanos. E o segundo alerta que a comissão faz é no seu informe, é sobre como alguns casos de violações massivas de direitos humanos, emblemáticos e históricos, ainda não foram decididos pelo nosso sistema de justiça, que ainda apresenta características de um sistema de justiça seletivo, que não responde à integralidade de todas as ações que chegam ao seu alcance e especialmente naqueles casos de graves violações aos direitos humanos, identifica uma dificuldade do nosso sistema de justiça a responder esses tipos de conflitos, especialmente os conflitos coletivos, como massacres no campo e aqueles que afetam as populações historicamente discriminadas e os povos indígenas, por exemplo.
E no quesito democracia participativa, o que o relatório da CIDH nos apresenta a respeito do Brasil? O fortalecimento da institucionalidade em direitos humanos ela é central para qualquer Estado democrático. É por meio dessa institucionalidade de direitos humanos que nós conseguimos assegurar, por exemplo, as políticas públicas centrais que estejam orientadas à defesa dos direitos das pessoas. É também por essas instituições que se promove a proteção e a defesa dos direitos humanos, como as ouvidorias, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Ministério Público, a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, e outras instituições que são fundamentais, como os próprios conselhos de participação a que nos referimos anteriormente. E por meio desta institucionalidade é que se busca promover os direitos humanos, seja por avanços na criação de novos projetos, de novas legislações e normas que sejam mais protetivas e que garantam a inclusão das pessoas dentro do orçamento e das políticas públicas, seja por meio daquelas instituições específicas dirigidas às particularidades dos grupos historicamente mais vulneráveis ou dos grupos historicamente discriminados, como é, por exemplo, o papel da FUNAI na defesa dos povos indígenas, o papel do IBAMA na defesa do meio ambiente, e o papel da Fundação Palmares na proteção dos direitos das pessoas afrodescendentes e outras instituições que tenham a ver com a administração pública dirigida à proteção dos direitos das pessoas. E nessa institucionalidade nós podemos construir todas as políticas educacionais, enfrentar a situação da desigualdade, conforme prevê a nossa própria Constituição, atender, prestar assistência e modificar a realidade dos grupos que estejam em situação de risco, como é o caso das populações de rua ou as populações que estejam abaixo da linha da pobreza. A construção dessas políticas sociais de maneira transversal se realiza por meio de programas, de planos nacionais, de propostas legislativas, de adoção de ações concretas de atenção a esses grupos sociais. É por meio dessa institucionalidade que se promove as políticas de saúde, para que a população possa ter acesso mais ampliado ao nosso sistema de saúde, e aí não apenas a população em geral, mas também os grupos, as comunidades e grupos sociais mais excluídos, que normalmente não têm facilidades de acompanhamento dessa institucionalidade. É por aí que se promove as políticas em defesa dos direitos das mulheres e da igualdade, e outras tantas que nós poderíamos nos referir. Fundamentalmente, a participação e o trabalho da sociedade civil na formulação dessas políticas públicas e a presença dela nesses diferentes órgãos institucionais de promoção, defesa e proteção dos direitos humanos, ela é crucial. As instituições religiosas, elas têm cumprido um papel fundamental nesse processo. Elas têm estado dentro das penitenciárias, elas têm ocupado espaço dentro desses conselhos, e como toda e qualquer outra organização social, mas especialmente essas que estão vinculadas à dimensão da espiritualidade, elas devem ser integradas nestes espaços de participação que devem ser ampliados e não diminuídos. É fundamental que as comunidades religiosas estejam atentas e vinculadas a essas institucionalidades para trazer toda a sua agenda social, para promover também o seu compromisso dentro dessas instituições de Estado, que obviamente devem ser abrangidas dentro de uma perspectiva plural, de um Estado que busca atender a todas as visões e a todas as religiões, e a partir daí garantir que essas políticas sociais e essa institucionalidade esteja vocacionada a atender a todas as perspectivas e também num processo de sinergia
especial, onde sociedade civil e Estado constroem juntos uma sociedade melhor e buscam dar cumprimento e concretude à nossa Constituição de maneira viva e ativa. E por fim, Paulo, qual a tua opinião a respeito da participação dos movimentos religiosos, das instituições e das organizações religiosas para a promoção da institucionalidade dos direitos humanos? O fortalecimento da institucionalidade em direitos humanos ela é central para qualquer Estado democrático. É por meio dessa institucionalidade de direitos humanos que nós conseguimos assegurar, por exemplo, as políticas públicas centrais que estejam orientadas à defesa dos direitos das pessoas. É também por essas instituições que se promove a proteção e a defesa dos direitos humanos, como as ouvidorias, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Ministério Público, a Procuradoria Federal dos Direitos dos Cidadãos, e outras instituições que são fundamentais, como os próprios conselhos de participação a que nos referimos anteriormente. E por meio desta institucionalidade é que se busca promover os direitos humanos, seja por avanços na criação de novos projetos, de novas legislações e normas que sejam mais protetivas e que garantam a inclusão das pessoas dentro do orçamento e das políticas públicas, seja por meio daquelas instituições específicas dirigidas às particularidades dos grupos historicamente mais vulneráveis ou dos grupos historicamente discriminados, como é, por exemplo, o papel da FUNAI na defesa dos povos indígenas, o papel do IBAMA na defesa do meio ambiente, e o papel da Fundação Palmares na proteção dos direitos das pessoas afrodescendentes e outras instituições que tenham a ver com a administração pública dirigida à proteção dos direitos das pessoas. E nessa institucionalidade nós podemos construir todas as políticas educacionais, enfrentar a situação da desigualdade, conforme prevê a nossa própria Constituição, atender, prestar assistência e modificar a realidade dos grupos que estejam em situação de risco, como é o caso das populações de rua ou as populações que estejam abaixo da linha da pobreza. A construção dessas políticas sociais de maneira transversal se realiza por meio de programas, de planos nacionais, de propostas legislativas, de adoção de ações concretas de atenção a esses grupos sociais. É por meio dessa institucionalidade que se promove as políticas de saúde, para que a população possa ter acesso mais ampliado ao nosso sistema de saúde, e aí não apenas a população em geral, mas também os grupos, as comunidades e grupos sociais mais excluídos, que normalmente não têm facilidades de acompanhamento dessa institucionalidade. É por aí que se promove as políticas em defesa dos direitos das mulheres e da igualdade, e outras tantas que nós poderíamos nos referir. Fundamentalmente, a participação e o trabalho da sociedade civil na formulação dessas políticas públicas e a presença dela nesses diferentes órgãos institucionais de promoção, defesa e proteção dos direitos humanos, ela é crucial. As instituições religiosas, elas têm cumprido um papel fundamental nesse processo. Elas têm estado dentro das penitenciárias, elas têm ocupado espaço dentro desses conselhos, e como toda e qualquer outra organização social, mas especialmente essas que estão vinculadas à dimensão da espiritualidade, elas devem ser integradas nestes espaços de participação que devem ser ampliados e não diminuídos. É fundamental que as comunidades religiosas estejam atentas e vinculadas a essas institucionalidades para trazer toda a sua agenda social, para promover também o seu compromisso dentro dessas instituições de Estado, que obviamente devem ser
abrangidas dentro de uma perspectiva plural, de um Estado que busca atender a todas as visões e a todas as religiões, e a partir daí garantir que essas políticas sociais e essa institucionalidade esteja vocacionada a atender a todas as perspectivas e também num processo de sinergia especial, onde sociedade civil e Estado constroem juntos uma sociedade melhor e buscam dar cumprimento e concretude à nossa Constituição de maneira viva e ativa. Paulo Abrão, muito obrigado pela tua participação, pelas tuas palavras. Eu espero que nós possamos contribuir com este episódio do podcast Radar Direitos Humanos para a conscientização das pessoas a respeito da situação de direitos humanos aqui no nosso país. Sou eu quem agradeço a oportunidade. É muito bom que nós possamos somar esforços de todas aquelas comunidades que têm, na visão de direitos humanos, uma visão principiológica que representa o reconhecimento e o valor do amor, do afeto, da compaixão, da solidariedade como elementos centrais da nossa convivência social. Nós ainda temos muito que transformar na nossa sociedade, no nosso país. Nós ainda temos que ter a capacidade de elevar a nossa consciência crítica sobre a importância dos direitos humanos nesse processo, porque o seu polo oposto é a barbárie, é a violência, é a guerra, é a exploração dos homens pelos homens. Então nós temos uma grande agenda e um grande compromisso como comunidade de respeitar uns aos outros, de reconhecer o direito de todos, de ter as mesmas oportunidades ou as mesmas condições de oportunidade para constituir seus projetos de vida, inclusive da própria vida espiritual. Então, eu fico muito entusiasmado e feliz pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês a importância dos direitos humanos para as nossas sociedades. E na medida em que criemos essa consciência e reconheçamos, sem estigmas, de que se trata de uma base normativa, valorativa e ética que pertence a todas as pessoas, indistintamente, sem discriminação, nós vamos assegurando os passos fundamentais para obter essa sociedade mais justa e mais solidária que tantos queremos. Fico à disposição para próximas oportunidades e meus parabéns por todo o trabalho que vocês também realizam.